Agora a gente fala sobre a economia global, especialmente sobre a moeda americana. Porque um relatório do Morgan Stanley aponta as principais preocupações com o câmbio e o fenômeno da chamada desdolarização. Entre os destaques do relatório do Morgan está a contínua tendência dominante do dólar e um alerta sobre as condições fiscais dos Estados Unidos. Para conversar sobre este relatório, eu converso agora com o diretor de investimentos do Morgan Stanley, Renato Grandmont, que muito gentilmente está aqui conversando com a gente na CNN Brasil. Renato, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que na próxima presencialmente aqui em São Paulo, na sua visita ao Brasil. Mas me conte, quais são os grandes achados deste relatório? E, de fato, vivemos um período, uma era da desdolarização. Boa noite. Boa noite, Fernando. Um prazer estar com você e muito obrigado pelo convite. Espero, da próxima vez que eu estiver em São Paulo, poder estar pessoalmente aí com você. Então, nós fizemos esse relatório falando um pouco sobre o mito ou a realidade do dólar estar se perdendo a sua função de ser a moeda de referência a nível mundial. E o que encontramos é que o dólar continua sendo a moeda de referência a nível internacional. E fizemos isso porque vários relatórios saíram, inclusive em alguns jornais internacionais, mostrando como o peso, por exemplo, do ouro dentro das reservas de vários bancos centrais vem subindo, o que é um fato. Mas o dólar continua sendo a moeda de preferência, não só para os bancos centrais, mas também para as transações internacionais e pela liquidez que o dólar tem para transações financeiras. Então, na verdade, o que mostramos é que é mais um mito do que uma realidade. A realidade é que o dólar continua sendo essa moeda de referência. E, inclusive, mostramos o que acontece com o mercado de criptomoedas, onde hoje os Estados Unidos, ano passado, passou uma lei muito importante que chama o Genius Act, que forma a base para os stablecoins. E hoje já existem mais ou menos 260 bilhões de dólares em stablecoins, dos quais 99% estão baseados no dólar. Então, o governo americano, o que está fazendo efetivamente é criando ou fortalecendo o dólar como a moeda principal dentro das moedas digitais e, ao mesmo tempo, criando uma nova demanda por treasuries, o que vai acabar baixando um pouco a taxa de juros americana, uma vez que esse mercado continuar crescendo. E aí estamos esperando outra aprovação do Congresso americano de uma lei que se chama de Clarity Act, que vai permitir regulamentação sobre o mercado de stablecoins a nível mundial. Então, eu acho que o mito de que o dólar está perdendo a sua referência, nós conseguimos mostrar que não é bem assim. O dólar continua sendo um porto seguro para os investidores. É fato que o ouro hoje tem uma maior proporção dentro da carteira dos bancos centrais, mas o dólar continua aí entre 60% e 70% da posição dos bancos centrais. Então, é uma moeda líquida, é um sistema jurídico americano que provê, que dá essa base de tranquilidade para os investidores, embora tenha havido algumas preocupações, né? E a preocupação, eu acho, Fernando, é importante mencionar que o dólar, ano passado, quando começaram essas preocupações, o dólar passou de 1,02 contra o euro no início do ano passado a 1,18. E daí veio essa dúvida, o dólar vai deixar de ser a moeda de referência? Mas só para lembrar aos nossos investidores que nos últimos 10 anos o dólar vem se negociando nessa franja entre 1 e 1,25 contra o euro. E se a gente volta atrás por um período desde o ano 2000, por exemplo, em 2008 o dólar chegou a valer 1,60 contra o euro
Nossa. E ninguém falava do dólar deixar de ser a moeda de referência. Então, existem algumas preocupações, principalmente pelo lado fiscal americano, mas continuamos a ver o dólar como a moeda principal a nível de transações, comércio internacional, settlement de transações financeiras e também porto seguro para os bancos centrais e para os investidores. Renato, essa discussão é interessantíssima, especialmente quando a gente observa o movimento mais recente e a alocação de parte das carteiras dos grandes gestores em mercados emergentes. É uma parte muito pequena, proporcional dessas carteiras, mas que nesses mercados acaba fazendo muito preço, como é o caso do Brasil. O que dizer da exposição a mercados emergentes diante desse cenário que você nos traz? Perfeito. Então, aqui, inclusive, obrigado pela pergunta, Fernando, que me permite compartilhar com vocês qual a nossa visão de uma carteira global. Hoje, dentro de uma carteira global de investimentos, a nossa posição a nossa maior posição de overweight é na Bolsa Americana, onde a gente continua vendo excelentes perspectivas. Depois dos Estados Unidos, tem alguns mercados que estamos otimistas. Dentro deles, os mercados emergentes, mas especialmente a América Latina. Então, a gente está com uma visão positiva com a América Latina, com o México, com o Brasil, apesar das eleições brasileiras, que devem provavelmente gerar um pouco de volatilidade antes das eleições, mas quando a gente compara o que está acontecendo com a América Latina com, por exemplo, o que está acontecendo com a Ásia, só para dar um dado para vocês, com essa subida do preço do petróleo, que subiu mais de 60% desde o início da guerra do Irã, a gente olhou quais são os países mais dependentes do petróleo e do petróleo do Meio Oriente. E aí a gente vê que os países da Ásia importam, em média, entre 40% e 90% do seu consumo de petróleo e importam entre 40% e 70% do Meio Oriente. Então, a Ásia está muito mais afetada negativamente. E daí a nossa visão positiva para a América Latina. Renato, eu agradeço muito a nossa conversa. Eu peço desculpas porque o jornal hoje está cheio de notícia e o nosso tempo acabou. Mas olha, eu faço aqui o pedido para a gente voltar a conversar e na próxima vez que estiver em São Paulo, vai ser ao vivo aqui na Avenida Paulista, nos estúdios da CNN. Renato, obrigado de verdade pela conversa. Uma ótima noite e ótima semana. Muito obrigado, Fernando. Um abraço e espero vê-lo em breve. Está combinado. Obrigado, boa noite.